Bom dia. Estamos no dia 2 de outubro de 2023, às 10 horas e 45 minutos da manhã. E terminamos a sequência, a playlist anterior, que era a rebelião de Lúcifer, que foi toda ela tirada ou de mal-entendidos, equívocos e erros, ou dos textos gnósticos. Então, terminamos um capítulo, vamos dizer assim, uma primeira parte, mas vamos continuar no tema rebelião. Só que agora, ao contrário da primeira parte, nós vamos nos basear na sagrada tradição, que inclui a Bíblia e inclui a tradição cristã. Ou seja, a sagrada tradição dos patriarcas monoteístas do deserto. Então, o tema é o mesmo, praticamente, só que o enfoque vai ser completamente diferente. Não vamos aqui ter mal-entendidos, não vamos ter aqui erros de tradução, não vamos usar textos gnósticos, vamos usar textos apenas ou bíblicos, ou da tradição cristã, judaico-cristã, ou então textos de fontes que são como o Dr. Eduardo Surré, né, os grandes iniciados, que são textos de extrema autoridade. Então, ele chama textos dos patriarcas monoteístas do deserto. Então, será um enfoque diferente, mas o tema é a rebelião. Gratidão aqui pelos que nos dão o like, é importante, né? Sem o like, o YouTube acha que você não gostou do vídeo. E a gente não custa nada. Inscrevam-se, também não custa nada. Você pode se inscrever, não vai pegar nada para isso. Eu pretendo chegar a 5 mil inscritos. Nós estamos em 2.400 aproximadamente, então estamos perto. Tá? Então, nos ajudem se inscrevendo no canal, nos ajudem divulgando o canal e agradeço por aqueles que são inscritos no Quaresmal Caldeus, que fazem sua contribuição, que agora é fundamental para a gente, né? A gente tem necessidade de uma opção de coisas, né? Além da nossa própria sobrevivência e o time is money, né? O nosso tempo, né? De pesquisa, de trabalho. E aqueles que se inscreverem no curso pessoal, ou seja, quem quiser mais do que vai nos vídeos ou até mesmo dentro do Quaresmal Caldeus, eu ainda tenho mais. Mas aí terá que se inscrever no meu curso. Será o curso do professor Marlanfe. Então, você tem a chance de se inscrever, de ver o vídeo simplesmente, dar o seu like, se inscrever, de se inscrever no Quaresmal Caldeus, que já vai ter mais material do que o vídeo, e ter aulas particulares comigo, como você está vendo aqui, o vídeo, né? E eu darei tudo a vocês. Tá bom? Então vamos começar. Sim, eu não posso deixar de agradecer também aos meus 8 caribus, né, que continuam me sustentando, né, me dando a contribuição fundamental, que é o que constitui o cerne, né, da minha receita. Mas vocês aumentaram bastante. Tá? Então, a gratidão. Espero que continuemos nesse ritmo e que a gente cresça, porque o nosso trabalho é muito cauteloso e muito carinhoso. Bem, o texto está aqui no meu netbook e o título será, não do vídeo, A Rebelião pela Sagrada Tradição, que vai constituir 2 fraternidades. Todas as 2 fraternidades serão de anjos e de homens, mas uma delas será diabólica e outra delas será angélica, ou seja, será divina. Sempre mal e bem, trevas e luz, o certo e o errado. Então,
Comecemos o texto, aos 5 minutos. Antes que houvesse a manifestação, aquele que existe antes de tudo, o qual deu-se a conhecer aos homens como o Eterno, o Infinito e Manifesto, o que foi, é e será, o Pai El, Abba, com seu Ruá, o Espírito, e o seu Logos, sua inteligência, viviam na existência sem limites. Não havia espaço, não havia tempo, não havia nada além deles, e a gente diz que havia a duração, que São Tomás de Aquino chama de Evo. Então eles existiam na duração, sem tempo, sem espaço, sem nada, né? Se a gente pode usar o termo nada. O Eterno, que nós chamamos cristãos a Trindade Santíssima, criou então o Filho, na sua substância, porque o Eterno é essência, substância e existência. Acontece que só Ele é essência. Então, o Filho, o Logos participa da essência do Pai, do Eterno. O Ruá participa da essência do Pai porque o Pai é a memória, o Ruá é a vontade e o Logos é a inteligência. Então, não tem como a memória não precisar da inteligência e da vontade. Não tem como. Nenhuma operação da memória é feita sem que eu queira. Eu não posso me lembrar de nada na memória sem que a minha inteligência vá buscar lá dentro esse conteúdo. Então, os três são um. E nós sabemos disso porque temos a experiência. Então, aí ele cria o Filho. Mas o Filho não é o Logos. Veja, o Logos é a inteligência dele. É dele. Incriado, coeterno, onipotente, onipresente, coessencial. Portanto, tem essência, substância e essência também. Mas ele cria, então, ele cria a diferença entre o Logos, né, e, vamos dizer assim, o que nós achamos que encarnou em Jesus Cristo, né, o homem. Ele cria a alma espiritual de um ser humano. Um ser humano, a humanidade, vamos dizer assim, concentrada em um só ser. Toda a humanidade é concentrada em um só ser. É o seu Filho. Criado. O credo diz gerado, para distinguir das outras coisas que Javé criou. Então gerado, que é emanado da sua substância. Ele é o esplendor da sua glória e sua perfeita imagem. É a alma espiritual do humano, que para nós cristãos vai ser encarnado em Jesus, ou Yeshua, no âmbito da existência do Logos. Ou seja, são 3 círculos que se enroscam no outro, como nas Olimpíadas, né? Assim, ó. São 3 anéis que se envolvem num só. Então, são 3 círculos como nas Olimpíadas. E então, os 3 estão imbricados, e dentro do âmbito do Logos, então é criado o ser humano, que contém em si a humanidade toda, que é chamado o Filho de Deus. Não confundir com o Logos. O Logos é essência, substância e existência. É incriado, portanto, coeterno com o Pai. Ele tem acesso à memória do Pai, porque ele é a inteligência do Pai. Ele está em contato com o Espírito Santo, que é a vontade do Pai. Os 3 são um só. Inteligência, vontade e memória, mas são onipotentes, onipresentes, oniscientes e têm essência, substância e existência. A Trindade existe em todas as religiões antigas, mas não existe atualmente nas grandes religiões, só na católica, ou só no cristianismo. O judaísmo e o islamismo, das 3 grandes religiões, baniu a Trindade, e o Testemunho de Jeová também.
De qualquer maneira, agora nós temos o homem criado. Mas que homem? Não tem forma. Porque Deus não tem forma. Lá não existe forma. Não podemos nem imaginar o que seria esse homem. Ainda mais porque a Trindade diz: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Gênesis 1. Ora, se não se pode conceber o infinito em manifesto, né, que é o oceano da eternidade, o horizonte da eternidade, então lá nada tem forma, então tudo é essência, substância e existência, e o Filho vai ter acesso à essência, embora seja criado da substância, por causa da união hipostática com o Logos. Ou seja, ele é criado dentro do âmbito do Logos. O Logos o protege, o Logos o abraça, o abarca. E então, através do Logos, que está unido, vinculado, né, à Trindade, então ele vive a vida trinitária por, vamos dizer assim, conexão, por compartilhamento, já que ele está adstrito ao Logos. Então, pela mediação do Logos. Ele em si não teria separado. Mas assim que ele é criado, imediatamente ele entra em hipostase. Ou seja, o Logos o assume. Então, complicado? Não. Mesma coisa que eu adotar um filho e esse filho ficar dentro da minha casa, morando comigo. Pronto, vai comer da minha mesa, vai ter roupas que eu vou dar e eu vou tratar ele bem. Então, ele é, vamos dizer assim, não é adotado, mas de alguma maneira, porque é emanado, se é emanado, nasceu de mim. Nasceu do mesmo espermatozoide. Adotado seria de outro. É uma concepção difícil, a criação, o Filho de Deus. Né? O Logos é mais fácil, porque é Deus como Deus. O Ruá, o Espírito Santo, é mais fácil também, porque é Deus como Deus. Então a Trindade é fácil de compreender. Agora, o Filho gerado pela Trindade é mais difícil. Por quê? Porque é criado, é gerado, é emanado. Né? Então não pertence essencialmente à Trindade. Mas a hipostase, quer dizer abaixo, stase, quer dizer status, ele se coloca abaixo do Logos. Ele oferece ao Logos toda a sua vontade, toda a sua inteligência, todo o seu ser. E então o Logos aceita e assume. Ele passa a ser um com o Logos e o Logos passa a ser um com ele. São duas pessoas, naturezas em uma só pessoa. A natureza do Filho é humana. A natureza do Logos é divina. Mas os dois unidos, então o Logos deixa de chamar Logos, né? O ser emanado deixa de ser chamado humano, o ser humano, e passa a ser chamado, os dois juntos passam a ter o nome de o Filho de Deus. Então, quando nós chamamos o Filho de Deus, é a união hipostática do Logos com o ser humano, contendo em si toda a humanidade. A humanidade toda está nele. Ele é o conjunto de todos os seres humanos. Portanto, ele é a humanidade inteira. Portanto, Deus nos criou por um ato de supremo amor, né, numa forma única, porque essa forma única tinha uma coisa que Deus queria demais: amar a Trindade da mesma forma que a Trindade se ama. Deus Pai ama o Logos ama o Ruá ama o Pai. Então, o amor entre eles circula, né, igualmente. E aí, o ser humano criado por ele teria que possuir a mesma qualidade de amor. Ele é a sabedoria, poder e bondade, o amor, né, mas, como diz Paulo, né, o mais importante é o amor. Então, assim,
ele sendo apenas criado como substância e existência, ele passa a ser participante da Trindade e indissociável da Trindade, porque está unido ao Logos e pela ponte, portanto, através do Logos, mediante o Logos, por mediação, ele participa da Trindade. Nós vamos mostrar aqui, então, o que seria, como representação, seria isso aqui. Ó, o mesmo rosto para indicar que não se pode distinguir um do outro. Não há distinção, já que os três são essência, substância e existência. Já que os três são incriados e o homem está aí, unido a um deles que é o Logos. Agora, está aqui ó, o Logos, aqui o Logos, o Pai e o Ruá, o Espírito Santo. Então, o Filho é o Logos unido ao ser criado, que é a humanidade, né? Ou seja, a humanidade toda concentrada em um só ser. Essa é a primeira figura. É a única maneira de representar. Continuemos. Então, o Pai, El, juntamente com a sua vontade, o Ruá, e juntamente com a sua inteligência, o Logos, cria a alma espiritual daquele que nós vamos chamar Yeshua, ou Jesus, que na verdade a pronúncia correta, embora vá usar Yeshua durante a voz aqui, seria Yeshu somente. Esse A não existe, se for fazer um estudo profundo. Nós vamos pular isso. E aqui nós temos então a segunda figura. Pai criando, emanando a partir de si. Então aqui nós temos ó, o Pai, e aqui está a humanidade, o Espírito Santo em forma de pombinha, né? E o Logos não pode ser dissociado. Por que o Logos não aparece aqui? Porque o Pai é separado, o Espírito Santo é separado, mas o Logos é inseparável do Filho. Já dissemos, né? Como o Logos, lá em cima, ele estava separado. Agora aqui não. Agora aqui ele e o Filho são a mesma coisa. São um só. E aí, por mediação do Logos, Eliseu e o Pai somos um. O Espírito do Pai está em mim. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me ungiu com a sua unção para evangelizar aos pobres. Ou seja, ele termina por mediação do Logos, participando da Trindade, da vida trinitária. Esse é um quadro belíssimo, onde você vê então o bebezinho, que representa nós todos que nos tornarmos filhos de Deus, se merecermos isso, pelas nossas obras, né, pelo nosso amor, pela nossa uma vontade forte de vencer o mal e de fazer o bem. O quadro é lindíssimo, tem aqui o Pai, em forma de um ancião, né, e o Espírito Santo em forma de uma pomba, repousando sobre a cabeça do recém-criado bebê, que agora já é o Filho, ou seja, o Logos unido à humanidade, que não tem forma. Aqui nós estamos dando forma para a gente poder ver a figura. Mas isso aqui é somente uma maneira de auxiliar vocês a terem uma noção. Mas nada aqui tem forma. No Evangelho de João, capítulo 12, está escrito assim: porque ele, no princípio, estava com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria vindo à existência. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, embora as trevas não compreendessem. O Logos é o Filho, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então aí está. Entendeu? Então, aliás, não é 12 não, viu? É João 1, 2.
Enarquei no Logos, que é o Logos importante, eu não vou repetir de novo. Né? No princípio é o Logos, e o Logos estava com Deus, enarquei no Logos. E mais adiante, então, ele diz, por ele foram feitas todas as coisas. Então, a Trindade só cria ele, pois ele é unigênito e primogênito. É o primeiro a ser criado pela Trindade. E é o único a ser criado pela Trindade. Pronto. Agora quem vai criar o resto é ele. Então a Trindade só cria ele. E criar, aqui é uma palavra que o credo pede que a gente não use. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, nascido do Pai em todos os séculos. Antes de todos os séculos. Antes do tempo e do espaço. Secula seculorum é o tempo. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não compreenderam. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Mas aquele que receber, lhe dá o poder de se tornar filho de Deus. É esse que nós queremos. Assim como ele é o Filho, em união com Logos, ele nos deu o poder, aquele que nele crê, deu o poder de se tornar filho de Deus. Isso é um poder que você tem. Aposse-se desse poder. Aqui nós temos mais um quadro, onde agora mostra, já não mais o Logos, como eu disse a vocês, agora ele já adulto. Então nós temos aqui a imagem, ele agora e o Logos, não tem mais como separar, é o Filho. Então enquanto estava só a tríade, então a Santíssima Trindade, ou a tríade sagrada, então tinha três, era o Pai, o Logos e o Santo Ruá, o Espírito Santo. Aqui não, porque ele já foi criado, agora está na sua idade adulta, de 33 anos. Lá em cima tem a pombinha do Espírito Santo, aqui tem o velhinho que simboliza o Pai, e aqui é indissociável o Verbo, o Logos e o homem, a humanidade aqui, não pode ser separado. São uma pessoa só, com duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Então, embora a gente veja aqui como homem, ele é Deus. Por isso ele disse, né? Antes que Abraão viesse a existir, ele é. Eu sou. Eu sou, ele é, quer dizer, eu sou Deus. Aí faz as duas vestes. Quando você diz ele é, você diz eu sou Deus. Para você dizer eu sou Marlanf, você diz Ani, Marlanf, Ani. Ani é o verbo ser usado vulgarmente. Se você disser Eie, não. Na linguagem do hebraico, teológica, então só quem pode dizer Eie é Deus. Então eu sou, dizendo na linguagem vulgar, é Ani. E eu sou, se eu disser Eie, eu estou dizendo eu sou Deus. Automaticamente. Então nós vimos aqui, mostrar mais uma vez a figura, indissociável. Não tem mais como separar agora o verbo, o Logos, portanto, o arquê, o reshit, da humanidade. Agora ele uniu-se à humanidade. Agora os dois são um só. Embora tenham duas naturezas, humana e divina, a divina é do Logos, o de reshit é o de arquê, e a humana foi gerada pela tríade. Então são indissociáveis, agora não tem mais uma trindade, seria um quaterno, seria um quatro. Se você apertasse o Logos, agora seria o quatro. Então está aqui mais uma vez. Agora já com a idade de 33 anos. Por que 33? Porque aqui o autor quis representar já ele como sendo encarnado. Vamos continuar. Tendo, pois, criado um homem espiritual que o amava na medida em que era amado, era isso que ele queria, o Pai queria, o poder, a sabedoria, tudo bem, mas o mais importante é o amor. Então, ele tem sabedoria, poder e amor, mas o Pai valoriza mais o amor. Então, eu tenho sabedoria, pode ser que eu tenha. Eu tenho poder, pode ser que eu tenha. Agora, eu tenho amor, isso é o que Deus valoriza. É o amor que vai mudar o mundo.
na sabedoria. Os homens estão fazendo do mundo esse cemitério, né? Peste, fome e guerra. Porque usam o quê? O que eles chamam de sabedoria. São Paulo diz, a sabedoria dos homens é loucura. E a loucura que fizeram no fundo, né? É, além da sabedoria, o poder. O que é que o homem está fazendo com o poder? O poder de fabricar bombas, né? Usam seu gênio fabricando bombas, né? E se isso vier a crescer, a humanidade vai perecer. Então, o amor não. O amor constrói. Então, um dia da criação não se passa em dia, né? No erro, não tem dia, seria o aion. Então, ele diz, Pai, eu quero que aqueles que me darás vejam a glória que me deste, o amor com que me amastes antes da criação do mundo. João 17, 24. Ou seja, ele já está pensando que ele vai criar o mundo. O Pai ainda só criou ele, gerou ele. Ele não é criado, é gerado. E ele quer criar. Mas para criar ele tem que ter a permissão do Pai. Embora seja Lúcifer, o portador da luz. Quando ele descer, ele vai trazer a luz, né? Então ele é o verdadeiro Lúcifer. Mas ele vai dizer, eu quero. É muita petulância, né? Dirigir-se a Deus Pai e dizer, eu quero. Mas é o Filho. É o Filho amado. É o caçulinha. É o único mimado. Olha que coisa linda. Então, o Eterno cria um útero dentro do seu ser. Imagina um espaço vazio. E nesse espaço vazio, ele cria um espaço que nós chamamos hiperespaço, que é como se fosse assim, a parte feminina de Deus cria um útero, ou seja, esvazia dali tudo, que ele tem infinitas perfeições. Então ele tira todas as perfeições dali de dentro daquele espaço, que fica sendo um ovo cósmico, e só deixa uma coisa, o seu ser, o Ié. E as outras perfeições ele tira, são infinitas. Não dá para enumerar. Então, ele criou um útero. Então, Deus é pai e mãe. Aí está o lado feminino de Deus em ação. O útero quem tem é a mulher. Então, Deus é mãe, porque é no útero dele que ele vai permitir que o filho, né, crie o que ele pediu. Eu quero que me des o poder de criar outros seres. E o pai imediatamente infla o útero dentro de si, tornando-se assim fêmea, e dentro desse útero, agora, que nós chamamos de hiperespaço, é El, que é o poder soberano, dá a Reshit, o Logos, o Arquê, o poder de criar. E a primeira coisa que ele cria é a luz. E ele então diz, pensa, Fiat Lux. E aí, Aor. E a luz se faz. Né? E aí, Aor, seja a luz, né? E a luz se faz. Houve luz. Ou Fiat Lux. Então, essa porção de luz que é criada no primeiro dia da criação, essa é criada. Veja, o Logos é gerado, é emanado. Agora não. Este é criado dentro de um útero. O Logos não é incriado e dentro dele ele gera, né, o homem, a humanidade toda, concentrado no homem, que esse homem é capaz de conter em si toda a humanidade. Ele é todo homem que existe, ou que existirá.
Está tudo concentrado nele. Ele é o todo também, né? Então, a mônada é ele, dentro do infinito e manifesto. E essa luz vai ser conhecida como sendo Yahvé, que é o Cristo cósmico. Então, Yahvé é a primeira criatura, assim como o Filho é o primeiro gerado e único gerado pelo Pai. Então, o Filho, unido ao Logos, portanto, e pelo poder do Pai, juntos eles criam, e aquilo vai ser chamado Yahvé, a luz. Fiat Lux, Yahvé. Mas juntos com Yahvé, todos os anjos, que é também conhecido como o Cristo cósmico, ou a lei. A lei. Aos inimigos, a lei. Aos amigos, tudo. Então, Yahvé foi o primeiro ato da criação, pois o Pai quis encerrar tudo debaixo da lei. Por quê? Porque não quis se arriscar a perder o controle da criação do seu filho, de Reshit. Então, para poder ter certeza de que ele tinha domínio sobre tudo, ele então cria primeiro a lei. Tudo está submetido à lei. E Paulo diz, na Epístola aos Gálatas 3, diz: pois, se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria dessa lei. Então, Yahvé não é tudo, porque não é justo. Estaríamos, pois, sob a custódia da lei de Yahvé, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então, por isso, Paulo revela que quando Yahvé é criado, então Jesus é o Logos, o Filho, já pretende, né, mais tarde, anular a lei, que é Yahvé, que é a Torá, né, a luz criada, ele já pretende anular para substituí-la pela fé. A fé é a fidelidade. Fé vem de fides, fidelitas. Então, as pessoas confundem crer com ter fé. Paulo diz, crês, faz bem, o diabo também crê e treme. Jesus não crê, porque ele vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A ele mesmo. Ele se conhece. Mas ele é fiel. Ele tem fé. Ou seja, você tem fé em Deus, fazes muito bem. O diabo não tem fé em Deus. Ele crê. Ele sabe que Deus existe. Acredita que Deus existe. Mas ele não tem fé porque ele não é fiel. Foi infiel. O Filho é fiel. A testemunha é fiel, diz o Apocalipse. Então, ele é provisório. O poder de Yahvé é provisório. Porque é a lei. E se nós amássemos por obrigação, ou se uma lei que nos obrigasse a amar, nosso amor não valeria nada. Porque um amor por obrigação não tem valor. O amor só tem valor se for livre, se for doação. Então, a lei é criada, Yahvé, mas já com a ideia de que será não abolida, mas, de alguma forma, ficará muito diminuída. A Carta aos Hebreus chega a dizer que ela foi abolida, né? O autor anônimo da Carta aos Hebreus diz que a lei foi abolida. O sacrifício, o altar e a lei foram todos os três abolidos quando veio a fé, ou seja, aquele que é fiel. A fé é ele, minha gente. Não confundam ter fé com crer, porque o diabo crê e treme, mas o diabo não pode ter fé. Por quê? Porque fé é fides, fidelitas, fidelidade a Deus. E o diabo vai ser desobediente. Por outro lado, o Cristo não pode crer, porque ele vê a Trindade.
Agora, ele tem fé absoluta, infinita, porque ele é fiel. E foi fiel até a morte e morte de cruz, como diz a Epístola aos Hebreus. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Vamos chegar lá. Então, Jesus é a testemunha fiel. E não digam, não confundam mais crer com ter fé. Embora no Evangelho os tradutores façam essa bagunça toda. Uma coisa é crer, outra coisa é ter fé. Ter fé é ser fiel. Crer é acreditar. Então, sendo, pois, Javé, que é a lei, a primeira criação do Eterno, será também seu mestre de obras, já que o Filho é o grande arquiteto. Na maçonaria é chamado o Supremo Arquiteto do Universo. E será, então, o demiurgo. Mas a maçonaria terminou transformando o Filho, alguns maçons, por exemplo, martinistas, consideram o Filho como sendo o grande arquiteto. Mas a maçonaria considera como sendo Javé, o demiurgo. Javé é o demiurgo. Portanto, é um ser intermediário que não tem liberdade, não tem vontade, e apenas obedece. Manda e obedecido. Ele é um servo, ele é um criado. Nada mais do que isso. Então tudo que ele faz é mandado, minha gente. Logo, responsável por tudo que Javé faz é quem manda nele. Agora, pasmem. E quem manda nele é por amor. Então, tudo que vai ser feito, eu já mandei para várias pessoas, o projeto da criação vai ser feito por amor. Incrível? Parece paradoxal e contraditório? Vamos entender, porque isso é uma série. Vamos devagar. Então, Yahvé é o demiurgo, ou seja, é um mediador entre o Filho, que é o Criador, que está unido hipostaticamente ao Logos, ao Areshite, ou a Arquê, e o Filho está unido por hipostase ao Logos e, portanto, ao Pai e ao Espírito. E nós estamos nessa situação aqui, ó. Nós estamos aqui. Então, nesse ponto, ó, aqui esse quadrado seria o infinito e o manifesto. Elimine as linhas. Você terá o infinito e o manifesto. E aqui estaria o Filho, que seria o círculo do Logos. Eu disse, são 3 círculos engaixados um no outro. Não é difícil imaginar, porque nas Olimpíadas eles fazem mais dos círculos, uma imagem com círculo dentro de círculo, grudado no círculo, e aqui dentro está Yahvé. E nós estamos presos aqui dentro de Yahvé. Ou seja, submetidos à lei. Então, em Yahvé está o poder de julgar. Ele é a lei. Mas nós ainda não fomos criados. Nós estamos ainda no pensamento do Filho. Ainda não foi feita a criação. Só quando ele der a ordem é que Yahvé vai fazer a criação. A ordem vai vir. Nós já vimos isso, né? Então, aqui está Yahvé, também chamado Cristo cósmico, faz em si mesmo, então, um círculo que será a sua criação. Pode ser representado por um ovo. E aí, se representar por um ovo, já disse a vocês em outros lugares, então se você quebrar um ovo no pires, a gema seria a parte dele que muda e a clara a parte dele que não muda. Para ele não perder a identidade, então a gema a clara é imutável. E a gema é a parte dele onde ele vai fazer a criação que Reshit mandar. Ou seja, ele é esse ponto escuro, Reshit, agora o Filho, é esse círculo, e a Trindade envolve tudo. É o infinito manifesto. E nós vamos ser criados aqui, né? E vamos ficar submetidos à lei natural. Então, podemos imaginar como um ovo, podemos imaginar como um círculo pequeno dentro do círculo maior. E a primeira ordem que Yahvé recebe é criar uma criação semelhante à do Filho.
aquela que ele viu como luz ser criada pelo Filho, junto com o Filho já é a hipostase, né, do humano com o divino, e ele recebe a ordem de criar. Crie, dentro desse ponto negro. Faça uma criação semelhante a que você viu o Filho fazer. Ou seja, o Filho criou ele, a luz. Então ele vai criar a luz. Ele vai criar a luz. E essa luz que ele vai criar vai projetar sombras, trevas e Ra. Ele diz: eu faço a luz, faço a paz. Eu crio as trevas e crio o mal. Eu faço as trevas e crio o mal. Ra, o maligno. Mas isso, a ordem vem de cima. Não se esqueçam. Essa é a razão da Escritura apresentar duas criações, Gênesis 1 e Gênesis 2, que são análogas, mas não são iguais. Por que não são iguais? Porque, veja só, aqui nós temos em Gênesis 1, essa coisinha gracinha que eu botei aqui, seria o homem e a mulher. Em Gênesis 1 são criados juntos em dignidade, iguais em dignidade e direitos. Enquanto que em Gênesis 2 não é assim. Quando nós mostramos para vocês, então Adão é criado primeiro e Hava é criada depois. Ou seja, a secundária, enquanto que Adão é primário. Ele é o primeiro. E ela é tirada dele. Ou seja, da substância dele, ela é tirada. E ele é tirado da substância de Javé. Então a mulher passa a ser assim, né, um ser, vamos dizer assim, objeto, secundário, desimportante, me permitam usar o neologismo. Mas aqui na primeira criação, os dois são assim, criados juntos, como um casal de pintinhos, ou de pombinhos, juntos, enquanto que em Gênesis 2, então cria-se primeiro Adão, o homem, mas não aquele homem de Gênesis 1, porque aqui ele é criado sozinho, enquanto lá ele é a humanidade toda. Agora Yahvé vai fazer com que isso aconteça da maneira dele. Podemos imaginar o homem e a mulher em cada criação. Em Gênesis 1, iguais em dignidade e direito. Deus os criou, os abençoou e disse: crescer e multiplicar e povoar a terra. Em Gênesis 2, Yahvé cria o homem, e depois sopra nas suas narinas e ele vira um ser vivo. Nefesh Hayah. Então o sopro é o Espírito Santo. Recebendo o sopro do Espírito Santo, ele se torna uma alma viva. Então o Espírito entra em nós. Eu tenho Espírito, você tem Espírito. Mas o homem tem a primazia, pois a mulher é extraída dele, para ser sua companheira e auxiliar. Agora vamos entender o que é auxiliar. Que muitas mulheres aí disseram que a mulher, na verdade, ela é tão livre como o homem. Olha, vocês não entenderam nada. Auxiliar aqui é doméstica, é empregada. Então o homem é criado para ser o grandão, o mandão no paraíso, de Yahvé. Estamos falando da criação de Gênesis 2. Porque na Gênesis 1, a mulher é criada em igualdade. Essa criação está esperando lá para se manifestar. Ela vai vir na vinda do Cristo, na segunda vinda. Auxiliar, minha gente, aqui é empregada, auxiliar mesmo. A minha auxiliar é a minha faxineira, é a minha arrumadeira. Então, subjugada por ele, totalmente obediente a ele. Caso se rebele, teremos o feminicídio. Pois o homem criado por Yahvé não admite ser repelido pela sua mulher. A mulher é dele, é minha mulher. E aí eu possuo a minha mulher. Né? O homem, quando vai para a cama com a fêmea, ele diz que ele vai possuir a fêmea. Ela é posse dele. A mulher não diz que vai possuir, vai ser possuída por ele. Vejam, trazendo para a nossa realidade. Então, se o homem ama uma mulher e ela não o quer, ele vai matá-la. Mas se uma mulher ama um homem e ele não o quer,
ela não faz nada, não posso fazer nada. Você vê a condição de rebaixamento a que Javé coloca a mulher, completamente rebaixada. É um objeto, é vaso de esperma e objeto. Sua rebeldia contra o homem será punida com a morte. Os casos são muitos, são abundantes. E não adianta a chamada proteção ou custódia, que a polícia diz que oferece à mulher. Por quê? Nós vemos aos milhares os feminicídios. A mulher está assim, de coleirinha, aqui, ó. Admirem bem, a coleira. E aqui tem, ó, tá vendo? Aqui tem o lugar onde vai ser amarrada a corrente, ó. Então, hoje, como no dia da criação, Havá, Eva, está aqui apresentada de coleirinha, com um lugarzinho para amarrar a corrente ao homem. Então, ou ela obedece e é amarrada a ele, acorrentada a ele, ou então ele mata ela. E aqui tem várias opções de correntes diferentes. Ela pode escolher qual é a corrente, contanto que o outro é a corrente. E se não obedecer, ele vai matá-la. Por isso nós temos a quantidade de feminicídios. É absurda. Porque o homem não aceita que a minha mulher seja de outro, a minha mulher me rejeite. Isso é inaceitável, isso é inadmissível para o homem. O contrário, né? Não. O homem pode rejeitar a mulher e ela não fala nada. Mas a mulher não pode rejeitar o homem. Se rejeitar, ele a mata. Ele está a criar o feminicídio. Né? Homicídio seria já a palavra certa. Pronto, terminamos aqui a 46 minutos. Então vocês vejam até que ponto Javé rebaixa a mulher. Mulheres, rebelem-se. Vai ser vamos dizer assim, o assunto em pauta aqui seria a rebelião das mulheres. No capítulo anterior, a rebelião é de Satanás, ou do diabo, ou de Lúcifer. Aqui, a rebelião é da mulher. Ela não vai aceitar essa condição. Mas é criada nesta condição. E durante muito tempo, ela aceita essa condição. Quer dizer, até hoje, né? Vocês já viram nos repórteres quantos feminicídios? Quantos assassinatos de homens que não admitem que a mulher rejeite ele? Se ela rejeitar ele, a noite passada viu uma coisa absurda. Ela ficou com a filhinha e ele chegou em casa dela, ela, a irmã e a filhinha, ele matou as 3 marteladas. As 3. Porque tinha rejeitado pela sua mulher. É minha mulher. Não pode me rejeitar. E matou a irmã, a esposa e a filhinha de assim, 3 ou 4 anos de idade. Depois queimou. Tocou fogo nas 3. Jogou gasolina e tocou fogo. Depois ficou o carro e foi embora. Bom, a mulher vai ter que se rebelar. Portanto, o tema da rebelião vai continuar. Só que agora do ponto de vista diferente. É a mulher que vai ter que ser rebelde. Não é mais a questão de Lúcifer o rebelde. Não é mais a questão de Satanás ser rebelde. Não é Raá, que é o maligno que vai se rebelar. Agora a questão é a mulher que vai se rebelar. Pronto, minha gente. Não vamos chegar a 50 minutos, não. Então, tá bom. Acho que vocês já entenderam, né? O convite às mulheres é rebelem-se. E até o próximo.